Fundada em 1585, João Pessoa nasceu cidade, sem nunca ter passado pela designação de vila, povoado ou aldeia, visto que foi fundada pela cúpula da Fazenda Real, uma capitania da coroa, é considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil. E para falar um pouco mais da história de João Pessoa, vamos começar com o historiador Arion Farias. Como nasceu João Pessoa? A Paraíba foi fundada em 1501. Veja bem, a Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500 e ficou ancorado em Porto Seguro. Então, quem descobriu a Paraíba foi um florentino que se naturalizou espanhol, Américo Vespucci, que nós possamos ver aqui, Américo Vespucci. Ele era profundo conhecedor do astrolábio e do sextante, dos instrumentos de navegação da época, profundo conhecedor da corrente marítima e dos ventos. Ele conseguiu sair. E quando ele saiu, deparou-se com um grande promontório, que hoje chama-se Cabo Branco. E como nós estávamos no período laico, quer dizer, que a igreja dominava a terra, era obrigado a botar o nome das grandes invenções e das grandes descobertas, o nome do santo do dia. E ele botou São Vicenzo, quer dizer, na linguagem dele, São Vicente. Quer dizer, o Cabo Branco, primitivamente, recebeu o nome de São Vicente, né? E eu procurei ver no calendário qual foi o dia, no dia 21 de janeiro. Venha ver como é. Qual foi a primeira rua de João Pessoa? A primeira rua foi a Rua General Osório, né? Aqui ficamos aqui nós temos a rua mais antiga da cidade, que nós temos a Rua General Osório. O ouvidor-geral Martim Leitão, quando veio assumir a cidade, ele lá na região, assim, no Varadouro, perto do Porto Capim, naquela região, ele veio pelas matas, levou 16 dias caminhando com 46 pessoas, alguns soldados, jesuítas, e veio pedreiros, engenheiros, né? Então ele veio e, chegando ali, chamou o jesuíta e disse: amanhã pela manhã, naquela região do Varadouro, você celebra uma missa em intenção a Nossa Senhora das Neves, que a cidade tomou o nome de Nossa Senhora das Neves, e amanhã, após a missa, vou construir uma ermida no alto daquela colina, que hoje é a catedral, é a basílica, né? Ali o lugar mais alto, o platô pessoense, nós estamos ali a 74 metros acima do nível do mar. Então, no dia seguinte, ele subiu o morro, a encosta com o seu grupo, chegando ali onde hoje é a Basílica, mandou construir uma capela, indo à invocação de Nossa Senhora das Neves, que a Paraíba tomou o nome na época Nossa Senhora das Neves, né? Então, disse, aqui vai ser a primeira rua. Então, essa rua mais importante porque é a primeira edificação, e onde hoje é o São Bento, o São Bento, ele disse assim, mandou construir a casa da Câmara do Senado e a cadeia, um prédio com 2 pavimentos, a cadeia embaixo e a casa da Câmara do Senado em cima, e ao lado um açougue que serviu de epicentro para o comércio. Essas foram as primeiras casas. Então, em cima era o governo, era a administração, e daí surgiram outras edificações, outras igrejas e assim por diante, né? Terra dourada, abençoada cidade, jardim. Como era o comércio naquele tempo, assim que João Pessoa foi considerada cidade? Sim, o comércio de João Pessoa, o centro da cidade, era no Varadouro. O nome de nossas ruas falam a nossa história. O ponto principal da Paraíba, né, no caso João Pessoa, Paraíba na época, era na Marcel Pinheiro. Era Marcel Pinheiro, recebeu o nome de Conde Deu, recebeu o nome de Rua das Convertidas, do Comércio, e hoje Marcel Pinheiro. Conde Deu porque foi primitivamente, porque é o cunhado, né, de Dom Pedro. E Rua das Convertidas, porque onde hoje é a casa do artesão, ali o padre Gabriel Malagrida construiu uma grande casa, que estamos lá ainda, e recebia as mulheres de vida fácil, né, convertida para o Evangelho, e abrigava aquelas mulheres ali. Então, posteriormente, ela passou a tomar o nome de Rua do Comércio, porque a colônia italiana e portuguesa, eles dominavam o comércio ali
de ferragem, de alfaiataria e tal. Então o comércio era ali. Para onde você vai? Vou lá para baixo, quer dizer, para o comércio de baixo. Mas já mais ou menos em 1920 ou 30, o comércio foi subindo para o centro da cidade de hoje, né? O ponto de 100 réis naquela região, com a chegada do desenvolvimento tecnológico, com a necessidade evolutiva, a sociedade de consumo, não é verdade? Então criou-se, veio a energia elétrica em 1914, veio o saneamento e tal, e com a energia elétrica veio o bonde. Então criou-se o ponto de 100 réis. Nós temos aqui o ponto de 100 réis, não é verdade? O ponto de 100 réis, a Praça Vidal de Negreiro, era praça de carro de aluguel. Os automóveis, né, não existia o nome táxi, e os bondes circulavam aí e faziam o terminal. E quando chegava no final da linha, o condutor gritava, ponto de 100 réis. Ele queria dizer o novo preço da passagem, novo pagamento. E o nome ficou ponto de 100 réis. Tem o céu azul, ó João Pessoa, tem mais beleza. Quando a cidade passou a ser iluminada com energia elétrica e não consta aqui? Uma curiosidade muito boa sua. Olha, em 1910, 12, mesmo no passado, a nossa cidade era iluminada por óleo de carrapateira. Posteriormente veio o querosene, já no começo do século, né, querosene. Aqui tinha um acendedor de lampião, que era o funcionário da edilidade, que ele vinha todo dia, tinha a obrigação de acender 50 lampiões. Você pode ver aqui uma lata de querosene de marca Jacaré, uma escadazinha, ele limpava a fuligem, reabastecia de querosene e acendia o pavio. Era o acendedor do lampião. Esse aqui funcionava na Praça 1817. Ele tinha um nome pejorativo, né? Que é bom dizer, que as pessoas sabem. O público chamava, o nome oficial era acendedor de lampião, seu Pedro. Acendedor do lampião. O povo chamava de vagalume. Se um dia vier. Aqui existia uma casa Pena e a casa Rainha da Moda. Então as mulheres, eles traziam figurino francês. As mulheres iam lá, copiavam com carbono o figurino, faziam vestidos francês, não sabe, seu Pedro? Tipo francês, a vestimenta, mas copiavam o rosto, mixava o francês com o americano. Na época, já na década de 1950, 45, 30, 29, o modelo americano, os lábios bem vermelhos do batom na época, o rouge na época, hoje é blush, né? Então, mixava americano e francês. Então, as mulheres desfilavam naquela... A Festa das Neves era a vitrine da moda, era um desfile verdadeiro, né? Uma festa realmente. E culturalmente, quando João Pessoa começou a despertar? Sim. Olha, João Pessoa começou a despertar na realidade no período de 30 para cá, os grandes historiadores, né, os grandes e ela despertou, a Paraíba despertou mesmo, o desenvolvimento tecnológico, a necessidade evolutiva veio com a Avenida do Futuro, que foi a Avenida Epitácio Pessoa, que hoje nós temos o verdadeiro cinturão de concreto da Praia de Tambaú a Cabedelo, não é verdade? E que foi João Pessoa, o presidente, como ele assumiu, ele queria ver o mar da sacada de palácio. Quer dizer, ele demoliu a igreja Nossa Senhora da Conceição dos Militares, que era ao lado do palácio, e aproveitou a torre e aumentou mais 16 metros. Subiu e viu o mar. Como hoje nós podemos ver do edifício Regis e tal. E naquela época não tinha prédio, era só mata-rala. E ele mandou iniciar a Epitácio Pessoa. Ele queria que a Epitácio Pessoa iniciasse onde hoje é a Praça João Pessoa, quando começa Dom Pedro II. Mas um erro do topógrafo, no erro do topógrafo, em 2 graus, um acorde, 2 graus, um segmento de uma reta, ela veio cair na Praça da Independência e não na Dom Pedro II, que era para cá, não sabe. Algumas curiosidades da cidade de João Pessoa. Por exemplo, o Parque Solon de Lucena. O que aconteceu com ela?
lagoa chamada Lagoa dos Herereis. Era a periferia da cidade, era um charco. Então o grande prefeito, Valfredo Guedes Pereira, reurbanizou e colocou os bancos, né, e a iluminação. E reurbanizou a lagoa, que foi um passo para o desenvolvimento das residências aí em 1930, 35. Então, ele construiu, importou da França a fonte luminosa, né? Instalou o cassino da lagoa. A fonte luminosa, como temos hoje, na época de Asmir Figueiredo, ao lado do cassino, os soldados do Polícia Militar faziam exercício aqui na lagoa, não é verdade? De corneta, de marcha, ali no cassino. E o cassino da lagoa já foi um ambiente que serviu para os grandes comícios, as grandes festividades, os grandes banquetes, né? Sim, agora a lagoa, que era um charco, então o desenvolvimento tecnológico levou para se colocasse ela, quando enchia, as águas representando todas as águas para a lagoa. Então ela ia esborrando, para evitar isso, se construiu um túnel, ou seja, uma grande galeria, como nas grandes cidades, na França, na Inglaterra, tem aquelas galerias. Na lagoa, ali na Diogo Velho, tem um túnel de 316 metros que vai sair onde é o banco na General Osório, onde é o Banco Real, aí o grupo Tomás Mindelo, desse grupo aqui, vai sair aqui na frente desse grupo Tomás Mindelo, na General Osório. Aqui o túnel, a boca do túnel era aqui. Então, na época, quando estava em construção, serviu de turismo, as pessoas para passar um automóvel. Tinha uma calçadinha que as pessoas passeavam aos sábados dentro do túnel, para lá e para cá, de braço dado, as mocinhas, os rapazes, e a banda de música tocando. Mas depois que fechou, né, foi ser utilizado como galeria para desaguar a baixo nível para a maré. Senão, na chuva, a enchente era... Mas bela enfim, terra dourada, abençoada, cidade e jardim.